Oi pessoal, a gente é do canal História Barbárie, eu sou a Daiane. Eu sou o Gladson. Eu sou o Daniel. E hoje a gente vai, como prometido, então ao segundo vídeo da Mariana, que é o tema... Qual que é o tema? Fala aí. Deus Vult. Os usos e abusos da Idade Média. É pra pegar fogo esse aqui, rapaz. E olha que não é aquisição, hein? Vem com a gente. Então, como a gente tinha anunciado semana passada, né, o tema sobre Idade Média gerou 2 vídeos. E este é o nosso segundo vídeo com a Mariana aqui, especialista no assunto, né, a nossa querida doutora, companheira e amiga, e colega de trabalho e tudo mais, vários epítetos. E a gente vai agora, nesse vídeo, a gente trabalhar com esses... né, usos e abusos da Idade Média. Deus né? Vult. Deus Vult. Né? Então, o que é isso? Por que essa galera tem a fixação por Idade Média, por cruzada? E o que passa na cabeça dessa turma quando a gente fala-se em Idade Média, fala em cruzada, o que eles pensam? Porque... Porque eu acho que é 2 extremos, né? É olhar pra Idade Média, como no vídeo passado, tipo assim, tudo é o horror, né? Aquela coisa das trevas. E uma galera que tava, não, é tudo lindo, maravilhoso, é o mundo como deveria ser. Né? Aqueles tempos que eram bons. Isso, Esse saudosismo tosqueira. Né? Exatamente. Então acho que é uma coisa importante de conversar. Então acho que uma boa ideia, um bom caminho para a gente começar essa conversa seria a gente olhar, porque assim, se o Iluminismo criou essa pecha na Idade Média de que é a Idade das Trevas, esse povo que faz uma leitura idealizada da Idade Média vai atacar o Iluminismo, que o Iluminismo está errado, né? Que da onde vem isso, essa loucuragem? Bom, eu acho que vem muito, né, de uma ideia de pensar, voltar para essa Idade Média olhando para ela como um tempo de hierarquias muito bem demarcadas, né? Cada um tem o seu lugar, cada um sabe o seu lugar dentro da sociedade, né? Qual era a ordem? Você tinha uma ordem religiosa estrita, então isso... né, tem que ser fixado, todo mundo tem que estar nessa ordem, como o Bachir fala, né, não existia essa vida fora do cristianismo, da religião cristã. Na Idade Média. O cara não podia, não vou na missa, não vou ser cristão e beleza, não era assim, né? Então, existe um saudosismo de alguns grupos extremistas, né, e a gente fala aqui claramente não só no Brasil, como fora do Brasil, em outras partes do mundo, Estados Unidos, também principalmente, mas na Europa, né, vários países da Europa, de ver um saudosismo nessa civilização que é de homens brancos, né, que se valoriza essa figura masculina, né, brancos, europeus, cristãos, uma sociedade patriarcal, tá? Então esses valores de masculinidade, virilidade, essa ordem hierárquica, é isso que se vê, que se enxerga, se valoriza contra o que se pensou como sociedade depois do Iluminismo no Ocidente. Uma sociedade de igualdade, liberdade, educação para todos, por exemplo. Universalizante, né, dessa civilização. Rompimento, muitas vezes, com a questão da monarquia divina. Também é um outro grupo que tem um saudosismo e idealiza, né, a monarquia como se fosse uma instituição perfeita, como se não tivesse um monte de problemas durante a própria Idade Média e depois da Idade Média também. O rei foi escolhido por Deus, né, então, tipo, ele tá certo em qualquer situação, né. Exatamente. É isso que os caras imaginam que era... todos os problemas, os conflitos, as mortes que resultaram, né, dentro dos grupos de famílias reais e fora dos grupos, nos próprios reinos, por conta de conflitos dentro das monarquias, né? E é engraçado como esse grupo estranho, né, esse alt-right, aí ele consegue atrair até os liberais, né? Tipo, eles estão batendo muito, né, nos pais do liberalismo, né, porque eles são tudo errado, o iluminismo é tudo tosco, porque é globalista. E esses liberais vão no mesmo barco. Se juntam com eles, né? E aí, né, essa galera, então, que vai falar, usar, né, desse idealização aí da Idade Média, é sempre bom a gente lembrar que isso não é um revisionismo histórico, né? Isso é uma negação da história, né? Porque os historiadores, aqueles que produzem, né, a história a partir de um método científico, né, que vão lá nas fontes, que vão pesquisar, ninguém, né,
fala da Idade Média dessa maneira, né, mano? Exatamente, né? A gente tá falando de história e quando a gente fala aqui, vocês falam aqui no canal, vocês estão falando de ciência histórica. A gente tem que pensar nesse sentido também. Quando a gente traz essa questão da negação, né, dos negacionismos, a gente está citando o Paulo Pachá, que foi um colega meu de mestrado, também no doutorado lá na UF, que trabalhou muito recentemente essa questão dessas apropriações da Idade Média pela extrema-direita atual. E essa ideia, essa noção do Deus Vult, né? Essa ideia de vamos recuperar os valores das cruzadas e essa ideia do Deus quer isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado que, como historiador, a gente ressalta isso. Aqui serve essa recuperação dessa Idade Média. Quais são essas demandas desse presente que idealiza, que coloca essas instituições como perfeitas e deixa para debaixo do pano todos os conflitos, todos os problemas, como se não tivesse, né? Como se não existisse. Eu acho que essa é uma das questões mais interessantes de a gente pensar, né, esse pessoal, porque assim, é baseado no que, né, essa ideia, essa idealização? É baseado no achismo, né? Então, ele constrói a ideia que era perfeito e ponto, acabou. Fonte dos caras, vozes na minha cabeça. Tipo, ou eles pegam, baseado em nada. Mas às vezes eles pegam uma fonte, um discurso do Papa que convocou as cruzadas, ou do Bernardo de Claraval e tal, e colocam, olha, aqui ó, a idealização, aqui perfeito, a justificação das cruzadas e todo o resto do processo histórico. Até porque, como foi falado no vídeo anterior, né, é um tempo muito longo, no qual se tinha muitas diferenças, se tinha muitos debates ali dentro, então não é algo homogêneo. No tempo e no espaço. Exato. Né? Não dá pra colocar... E parece para esses caras que era tudo homogêneo, né? Não, todo mundo era branco, todo mundo... né, a Idade Média só branca, europeia, né? E essa questão essa diferença de revisão e negação, né? A gente falou no outro vídeo que existe um processo de revisão na história. Durante muito tempo foi, né, tratado da Idade Média, Comunidade das Trevas, e dentro do processo histórico, né, com a sua própria metodologia, com o seu trabalho científico, se promoveu uma revisão desses conceitos, um debate sério, e hoje se sabe que, né, que a Idade Média não tem essa quebra tão grande com o fim da Idade Antiga, não tem essa quebra tão grande com o início da dita Idade Moderna, então foi revisto. Isso é revisão histórica. Né? Isso que essa galera está fazendo é negar todos os procedimentos e metodologias, né? Baseado em nada. Para usar um discurso a seu favor politicamente. Né? É isso que eles estão querendo fazer agora. Sabe a ideologia que é jogada para os outros? É em busca de uma ideologia que esses caras estão jogando essa merda por aí. Ocultar as contradições, né? Exato. E eram muitos, porque essa coisa de achar que essa coisa que todo mundo é homogêneo e tal. E não era, né? Você tem ali uma relação muito forte com os outros povos, né? Dentro da Europa mesmo, né? Você pode pensar que existia muitos povos diferentes, que o cristianismo conviveu ali com o paganismo por um tempo, havia conflitos, vários séculos, né? Conviveu. Exato, né? Inclusive adotou práticas pagãs em alguns momentos, né? Assimilou, modificou para tornar essa aceitação também, né? Do cristianismo mais fácil para então, vários povos. Não era algo tão simples assim como esses caras estão colocando, né? Algo bastante simplista e homogêneo. Esse apego com a ideia das cruzadas tem a ver com uma ideia tosca, né, das cruzadas. Né? Uma ideia que ignora até o que os próprios contemporâneos às vezes pensavam sobre as cruzadas, né? Pois é. Eu acho que esse pessoal adora botar avatar na coisa de cruzado, né, de templar. E é engraçado que é uma galera que eu não aguentaria segurar um escudo, tá ligado? A galera não ia aguentar segurar um escudo e fica pagando de templário na internet. Isso é uma merda. Ou vai na feira medieval e tô muito templário aqui, tô muito templário. Mas é legal essa questão de que nem naquela época as pessoas viam nas cruzadas algo como bom, né? Eu tava lendo, eu acho que não lembro qual site que era, se era do medievalists.net, algum site sobre Idade Média, que estava lidando falando de testamentos medievais, que são fontes riquíssimas para a gente estudar, apesar de fórmulas também prontas que eles tinham, mas estudar um pouco do que as pessoas pensavam na Idade Média, porque em vários períodos da Idade Média, porque aí a pessoa estava naquela coisa, não, vou preparar o que eu vou falar antes de morrer, né? O que eu quero deixar registrado. E um testamento do século XIII, não sei se era na França ou na Espanha, mas enfim, né, em Castela falava que o sujeito, né, que estava ali no testamento, estava ali falando, dizia que, olha, não acredito que em pleno século XIII ainda se está falando de cruzadas, ainda tem gente que acha que tem que fazer cruzada, né, depois de tudo que já aconteceu, de toda a tragédia que já se viu aqui no mundo com essas cruzadas,
ainda estão falando de cruzadas. Mal sabia ele. Né? E aí muito doido, né? Porque esse pessoal acha que as cruzadas foram só uma luta contra os infiéis, né? Tipo, é um muçulmano, é um infiel. Aquele então, ideal, né? e aí a gente tem que ir lá combater eles por uma questão religiosa. E não é isso, né? A cruzada é muito mais. Não, e é um pouco dos usos, essa demanda do presente, né? Essa galera escolheu inimigos no presente, pessoas que eles querem exterminar da face da Terra, eliminar mesmo, vidas dispensáveis, né? A teoria da eliminação do que é diferente, do que destoa, do que não cabe na minha ideologia. Do que não cabe nesse padrão, né? Branco, cristão, ou né, de matriz europeia, e, enfim, né? Héterozinho, padrão. E daí eles vão recuperar uma ideia tosca de um combate ao outro, né? Só que nem era lá, né? Nem é possível fazer essa recuperação, e também nem nas cruzadas se tinha. Nem era isso também, né? Era muito mais, era algo muito mais complexo. Né? Um exemplo dessa ideia de que a galera usa esse negócio de cruzada para atingir outras pessoas foi o caso da visita da Butler, né? Sim, que a gente estava conversando mais cedo. Que é a ideia da galera com as faixinhas lá, com a imagem da Butler como se fosse uma bruxa. Queimem a bruxa. Isso foi muito bizarro mesmo, né? E assim, pode ser uma questão de linguagem, de jeito de falar, mas pode não ser, a gente não sabe. Nunca é só isso. Tem que tomar cuidado com isso. Mas enfim, essa questão das cruzadas, né? A gente pode então retomar aí algumas coisas. Por que das cruzadas, né? Pra gente olhar para isso, tipo, não era só uma luta contra os infiéis, né, Mari? Não, existiam várias questões em jogo, né? Foi algo que se estendeu um tempo. Se a gente for pensar nas cruzadas que vão ali para o Oriente, para a região da Palestina, né? Nós temos aquele processo de conquistar os territórios que estavam nas mãos dos turcos, nessa coisa de recuperar o Santo Sepulcro para a cristandade. Então tinha essa ideia, mas ao mesmo tempo o próprio Império Bizantino, que estava ali, né, tinha um território ali, via com desconfiança a saída dos cristãos ocidentais. Ela via com desconfiança as pretensões do papado sobre a igreja, sobre Constantinopla, né, pensando naquela ideia da supremacia papal que começa a se configurar nesse contexto, né, da expansão do papado. Então tem essa questão religiosa, tem questões econômicas, como que a gente chega direto no Oriente sem os intermediários muçulmanos nesse comércio ali no Mediterrâneo, então indo até a Mar Vermelho e tal. Tudo isso fez parte desse contexto das cruzadas. Os objetivos econômicos, mesmo não declaradamente, mas eles estavam ali, tanto que no final, lá para o século XIII, quando o nosso amigo falou como é que se fala em cruzadas ainda, é porque isso já ficou muito mais escancarado depois. Que o motivo religioso era o que menos tinha importância ali, do que o fator econômico acabou se configurando. Né? E é bom lembrar, né, que na Quarta Cruzada, né, a luta foi entre cristãos e cristãos também, né? Exatamente. Você teve essa disputa aí que os cristãos europeus, né, destruíram Bizâncio, né? Os venezianos, que chamam principalmente essa iniciativa dos venezianos, que vão até, porque Constantinopla era uma passagem para chegar até ali a Terra Santa, né? Então, eles, em vez de seguirem até lá, não, eles saquearam, conquistaram Constantinopla e instituíram o Império Cristão Latino do Oriente, e dominaram ali um tempão um outro mundo cristão. Então, qual era o sentido disso, religioso? Mas eles eram já ortodoxos e tal. Mas eram cristãos também. Cristãos, né? E a galera que tava lá não tinha mais que garantir lá a Palestina? Por que então eles ficaram por ali, né? E métodos bizarros, né? Tem cartas da galera de Bizâncio contando os horrores, assim, estupro, saque, negócio tipo bizarrices. Esses eram os cruzados, né? Isso. Pois é, pra gente ver. Bom, e aí tem outra coisa que eu acho legal assim, a gente discutir, né? A questão de que haviam vários povos ali, a gente já falou disso, né? Mas a gente pode dar um exemplo legal que você comentou antes com a gente, dessa como era heterogêneo esse mundo, né, medieval europeu, né? Sim. Quando a gente pensa, por exemplo, na convivência entre cristãos e muçulmanos e judeus também, né? Então a gente tem que pensar que esse mundo do Ocidente medieval também envolve essa convivência, e muitas vezes, claro, que tem os conflitos, tem as oposições e momentos de trocas. Né? A gente pode citar, além da Península Ibérica, durante um bom tempo, a gente pode falar
da corte, da que foi chamada Corte Trilingue de Palermo, onde reis normandos conquistaram a Sicília e se estabilizaram, depois do período de guerra mesmo, estabilizaram ali uma corte, onde circulavam sábios, judeus, muçulmanos e cristãos, e o fruto dessa civilização foi a produção de conhecimentos riquíssimos. Um atlas mundial foi produzido, mundial naquele período, né? Foi produzido nesse contexto pelo geógrafo Al-Idrisi, que era um muçulmano que fez isso para o rei Roger da Sicília. Nossa, isso já mostra tipo, que aquela ideia de homogeneidade tipo, acabou, né? Então, né, tem, peraí, calma, com isso aqui também varia. E ao mesmo tempo, né, é bom falar que a questão dos judeus, né? Porque em alguns momentos, né, aliás, durante a Idade Média, você vai ter uma caçada aos judeus, né? Sim, em vários momentos. Em vários momentos o antissemitismo dentro da Europa medieval vai ser bem forte. Vamos para Jerusalém, mas no caminho a gente faz uma limpa nos judeus, né? E eu acho interessante fazer essa relação com o presente, que muita gente, né, que fala em Deus Vult, mas ao mesmo tempo, né, tá com lá a bandeirinha de Israel. E isso é uma contradição enorme, né? Porque você tem uma perseguição ao povo judeu pelos cristãos medievais enorme, né? O cara recupera cruzadas e que atacou muitos judeus, foi bastante antissemita, e para hoje em dia se cola cruzadas com o Estado de Israel. Que é uma coisa totalmente impensável. Se pensar historicamente, quando você vai para a história, você vê que é uma coisa completamente... É um discurso que historicamente não faz o menor sentido. Exato. Bom, muita gente, né, conservadora, que gosta de retomar essa Idade Média, né, não se percebe que também havia isso na Idade Média, né? Quer dizer, a questão da homossexualidade era algo que sempre existiu no mundo, né? E na Idade Média também, né, Mari? Sim, com certeza. Então não é porque se existia uma ordem que repudiava, recriminava e condenava a homossexualidade que ela não existisse. E existiu muito, tanto que tem um colega... professor da Federal da Bahia, que estuda processos judiciais do século XIII, por aí, que envolvem acusações dentro das cidades mesmo, das comunas ali, acusações de práticas homossexuais de homens com homens, mulheres com mulheres. Então não adianta proibir que vai deixar de existir, ou naqueles eram bons tempos em que essas coisas não... Ou não se via, né? Não se via tanto, ia parar nos tribunais, as pessoas acusavam, as pessoas, enfim, né, levavam isso para ser publicamente reconhecido. Então pensar que a Idade Média é uma recuperação de tempos em que isso também não existia... É uma grande bobagem se a gente for estudar a história mais a fundo. Uma outra recuperação tosca que a galera faz nesse período é a ideia de que esse imaginário do combate ao outro também é muito bizarro, né? A gente falou que o outro era o não cristão. A gente viu que a galera matava cristãos sem pudor nenhum, assim, também. A galera escravizava outros seres humanos, eu não estou falando dos africanos, né? Que já é um absurdo, uma barbárie, né? da civilização europeia, né? Mas civilização de brancos, de outros cristãos, né? Dos eslavos, né? Até a similaridade da palavra com a escravidão, o slave em inglês também, é dessa galera. E isso é bizarro, porque o outro que essa galera atual lê ao olhar para a Idade Média, nem era tão claro quanto eles gostariam que fosse, né? Porque a galera vê no presente, eles têm um inimigo pronto, formado, de quem é o outro hoje, a quem se quer combater. E eles tentam buscar essa objetividade, né, de combate a um outro nas cruzadas, na Idade Média, que não existia, simplesmente não existia, né? Então, isso é uma outra... bizarrice, né? Apesar de haver uma certa proibição pela igreja de escravizar cristãos, né? Tipo, o pessoal ali de Veneza, enfim, né? Eles compravam e vendiam escravos brancos e cristãos ali do leste europeu à torta e direito, né? Então, porque essa subjetividade dessas proibições é um facilitador pro cara. Aqui no Brasil foi proibido escravizar índio também. Sim. Mas é muito importante isso que vocês estão falando da questão da escravidão, porque é um outro ideal que se coloca de civilização branca europeia, de como se o europeu não praticou mais escravidão depois da antiguidade, porque daí você teve o regime feudal, e aí você tinha lá o servo, o senhor feudal, aí a igreja, e era isso a Idade Média, a sociedade medieval. Não.
né? Ela era muito mais complexa. Então a escravidão continuou existindo, de vários estudos de vários medievalistas aí, nacionais e internacionais, falando de como que a escravidão continuou convivendo na Idade Média com a servidão, em diferentes lugares, diferentes formas. Então, escravizavam outros brancos, né? Essa questão de, não, eles eram cristãos, então eles não escravizavam. Não, escravizavam. Escravizavam sim. E a maioria não vinha da África, como o Gladstone falou, né? Os escravos negros eram muito raros dentro da Europa medieval. O que vai acontecer? Que daí o pessoal fala, não, mas aí a escravidão foi praticada aqui na América, a escravidão dos negros, porque os próprios negros escravizavam eles mesmos. Exatamente. Só que não, gente, né? Porque, claro que dentro da África se praticava escravidão, assim como se praticava em várias outras partes, inclusive na América do Norte, os índios, né, algumas tribos norte-americanas também praticavam. Então não é uma coisa inerente dos negros que não se civilizaram e tal. O que aconteceu? Os europeus, com o tempo, foram instituindo para si o trabalho assalariado aos poucos, nessa Europa medieval, depois moderna, e transplantaram a escravidão para um novo mundo, o que eles colonizaram, né? O que eles ocuparam e conquistaram. E essa acusação é muito bizarra, né? Durante muito tempo, essa galera tosca aí também, eles ficam falando, porque os negros se escravizavam uns aos outros, isso é um exemplo da barbárie deles. Os europeus faziam também. O cultivo de cana foi testado em Veneza, foi testado no Algarve, e muitas vezes com escravidão de brancos. E depois foi praticado aqui com os índios, depois da proibição da escravidão dos índios, aí eles transportaram os negros para cá. Bom, muito bem, eu acho que essa conversa está ótima, a gente está descarregando aqui umas boas raivas históricas, mas vamos, acho que, finalizar, né? E para isso, vamos falar um pouquinho de como o cristianismo, né, que nasce com uma certa ideal, se torna diferente, né? É interessante pensar essa coisa da guerra na Idade Média e como que ela, inclusive, por grupos cristãos extremistas hoje, muito conservadores, apropriam essa coisa de cruzada, essa ideia de cruzada, mas como que o cristianismo em si se forma como uma religião pacifista. Né? E essa teorização sobre a guerra, ela vai sendo construída ao longo da Idade Média, essa cristianização da guerra, por conta das invasões, principalmente as invasões normandas, vikings. E aí se busca na antiguidade a justificativa de guerra cristã na guerra justa, na noção de guerra justa dos antigos. Então toda essa teorização vai sendo construída, mas muitas vezes contradizendo teóricos primordiais lá do cristianismo que eram uma visão totalmente pacifista. Mas depois vão ter outros, Santo Agostinho, outros que vão teorizar sobre dessa guerra justa, mas muitas vezes isso pode degringolar para uma guerra não tão justa assim, e desembocar no que Legoff, quando vai sintetizar e definir as cruzadas, uma entrevista que ele deu para L'Histoire em 2002, em 95, depois em 2002, ele fala que as cruzadas foram uma grande calamidade para o mundo, tanto para o Ocidente, né, quanto para os muçulmanos, que isso colaborou com uma extrema incompreensão dos povos até hoje. Ele chega até a fazer daí um pouco, né, um tom já mais de informal, assim, que o que as cruzadas trouxeram de bom, de verdade? Trouxeram as tâmaras. Né? Porque o prejuízo humano, ético disso foi imenso. Então a gente não tem que glorificar nesse sentido as cruzadas. Né? A não ser que você goste de sangue, morte, guerra e matar pessoas. Aí já é uma outra, né? Tem que trabalhar valores. Mas eu acho que a pegada é essa. Né? Eu acho que é isso que esses caras querem. Valores, enfim. Ética. Bom, para finalizar, né, fica claro aí que existe uma tentativa de recriar uma história medieval que não existe, né? E baseado nessa ideia de Deus Vult. Né? O que seria então esse Deus Vult que esse pessoal tenta falar aí, Mário? Bom, quando eles recuperam a ideia do Deus Vult, eles estão se referindo à convocação da primeira cruzada pelo Papa Urbano II no século XI, e que teria sido uma resposta do povo ao chamado do papado para as cruzadas, em que o povo teria dito, Deus quer. Né? Agora a questão toda é, quem decide o que Deus quer são os homens, né? Os homens do passado e os homens do presente. Então a gente tem que pensar o que os homens do presente querem quando eles dizem Deus Vult. Né? E o que a gente tem que pensar também, que quando a gente fala para o passado, a gente recupera e traz um passado, a gente vai trazer consequências para o presente também.
Bom, e eu acho que é isso. Mais uma coisa, gente? E a ideia do canal é um pouco dessa também, da gente trazer um pouco desses usos, dessas leituras do passado, para legitimar absurdos, né? Então, é bom conhecer o passado para que a gente não caia nessas lorotas. Então é isso. Sim. Foi ótimo ter você aqui, Mari. Verdade. Obrigada, Nosso agradecimento. Muito grato por isso. Esperamos que você volte mais vezes. Boa. Certo? Então é isso, gente. Tchau, tchau.